Era mais um dia que eu tava atolado, scrollando uma rede social sem fim. Até que em algum momento eu vi um post que me chamou a atenção. Era um cartaz de procura-se, morto ou vivo. Mas o sujeito era um pouco diferente do que eu esperaria. O sujeito era um coral de fogo, e junto dele vinha uma lista de como eu poderia ajudar a encontrar ele. Então, eu não pensei duas vezes, peguei uma câmera e uma máscara de mergulho e fui pra dentro da água. Bom, se tem alguma coisa que eu aprendi com o grande navegador Amir Klink, é que para toda boa ideia a gente tem que ter, no mínimo, um excelente plano. E eu tô aqui não pra fazer um excelente plano, mas eu tô aqui pra pelo menos tentar fazer um plano. A cidade, onde eu moro, primeiramente, a gente vai analisar o mapa, o local que a gente vai antes. Bom, aqui na Ponta Verde é onde tá a maior parte dos corais que a gente tem em Maceió, pelo menos onde são os mais famosos. Bom, e eu pretendo com esses vídeos aqui explorar cada parte desses corais aqui, pelo menos uma grande parte, em busca dos corais de fogo, em busca de registrar, em busca de viver o que é esse outro mundo que são os corais. Como eu quero procurar o coral de fogo, eu decidi primeiro ir nessa parte aqui, que fica na praia da Jatiuca, que tem corais, as pessoas vão aqui, mas é bem menos do que os corais que ficam aqui na Ponta Verde. Talvez seja mais fácil de encontrar aqui por ter um pouco menos de interferência humana. Não que não tenha, mas talvez menos pessoas venham aqui, menos pessoas agridam nessa parte. Talvez eu venha aqui pelo lado, talvez eu venha aqui pelo meio, mas eu quero ir nos corais da Praia da Jatiuca. Mas antes da gente ir, a gente precisa entender um pouco sobre, afinal, o que são esses corais que a gente tá querendo ir ver, o que são essas coisas que eu tô querendo documentar. Então, vamos aprender um pouco sobre isso. Bom, antes da gente cair no mar, eu vou falar sobre os corais, que são esses animais marinhos que vivem uma relação mútua com os zooxantelas, que são algas marinhas. As zooxantelas são responsáveis por essas cores características que a gente conhece nos corais, ao mesmo tempo que também é responsável por dar energia pro coral, já que ela faz fotossíntese e com isso a relação deles é feita. As zooxantelas garantem comida pro coral, ao mesmo tempo que o coral garante proteção e os substratos necessários para que as zooxantelas possam fazer essa fotossíntese. Mas tudo isso muda quando a temperatura do mar aumenta, que algo chamado branqueamento de corais acontece. O branqueamento de coral, como a gente sabe, acontece porque a temperatura do mar é elevada, o que faz com que a relação que os corais tinham com as zooxantelas seja quebrada, visto que agora as zooxantelas, com o aumento da temperatura, começam a liberar toxinas que causam estresse nos corais e, consequentemente, faz com que eles expulsem essas zooxantelas, fazendo com que o esqueleto real do coral seja exposto, que é essa estrutura branca feita de calcário. Essa cor branca não garante totalmente que o coral esteja morto, mas mostra que o coral está extremamente fragilizado, o que pode levar à morte do coral. E se o coral morre, todo o ambiente ao redor dele é afetado, já que é um ecossistema e qualquer desarmonia entre ele pode resultar em algo terrível. Bom, e apesar dos dados serem bastante alarmantes sobre os branqueamentos de corais, está acontecendo cada vez mais, desde as décadas de 80 ali mais ou menos, a gente tem algumas chamas de esperança, como por exemplo o projeto Corais de Alagoas, e eles se dedicam a monitorar os corais que a gente tem aqui na nossa costa, que inclusive é uma das maiores barreiras de corais do mundo, a costa aqui do sul de Pernambuco e de Alagoas. É um dos maiores do mundo. E o projeto Corais de Alagoas se dedica a estudar eles, monitorar eles. E uma das coisas mais legais que eles fazem, na minha opinião, é justamente berçário de corais, pra tentar salvar eles, pra tentar reproduzir eles e depois reintroduzir eles no ambiente, fazendo com que a gente tenha a chance de salvar esses corais e, de alguma forma, tentar fazer com que fique tudo bem no futuro. E por isso que, como a gente viu no início do vídeo, eles estão pedindo ajuda pra tentar localizar o coral de fogo, que é um coral específico. E eu vou tentar mergulhar amanhã pra tentar encontrar esse tipo de coral em específico e tentar buscar a localização para mandar para eles. E, se tudo der certo, eles recolherem esse coral e levarem para um berçário, fazerem, enfim, essa espécie de plantação de coral. Não é uma plantação, mas enfim. Então, bora pro mar que tô muito ansioso para ir lá amanhã. Enfim, mano, vamos pro mar.
Fazer esse primeiro mergulho nos corais de Maceió, ironicamente pela primeira vez, foi como descobrir um mundo completamente novo que sempre esteve ao meu lado e mesmo assim eu nunca percebi e talvez nunca tenha ido atrás. Então por isso, depois de 17 anos, pela primeira vez, me marcou tanto. Eu acho que esse mergulho me mostrou o quanto o quanto o ser humano nunca vence o mar, sabe? Acho que quando a gente tá lendo sobre as grandes navegações e conquistas marítimas e, enfim, coisas do tipo, a gente sempre tem essa ideia dos lobos do mar que estão vencendo o mar, que estão conquistando o mar, sabe? Mas eu acho que ninguém nunca conquista o mar, tá ligado? A gente aprende a respeitar, a gente aprende a dialogar com ele. Porque, enfim, a gente, somos terrestres, nosso lugar não é aí. Nosso lugar definitivamente não é aí. E eu senti isso muito quando, por exemplo, eu encontrava qualquer animal, por mais inofensivo que ele fosse, e eu sinceramente sentia um medo porque não era o meu ambiente, não tinha como me defender, não tinha o que eu fazer aí. Apesar de tudo isso ser muito amedrontador, era ao mesmo tempo muito encantador também, porque era um contraste entre tipo, o concreto da cidade, porque Maceió é muito marcada por isso. Maceió, você se confunde onde a praia começa e onde a cidade começa também, sabe? Parece que ambos estão misturados e é uma mistura muito única que eu nunca vi em nenhum outro lugar. E esse contraste entre você encontrar tanta vida assim na frente de um lugar que tem um McDonald's, vários prédios de concreto, sempre me deixou louco. E o que também é um pouco triste, porque, enfim, muito de toda essa vida está sendo perdida com corais sendo branqueados, pelo que eu já expliquei nesse vídeo. Mas mergulhar aí também foi um tanto quanto aliviador, porque a vida existia aí, tá ligado? Não tava tudo morto, tinha muita vida aí e... Aí são alguns corais mortos, por exemplo, mas... Enfim, onde tinha coral morto também tinha muito coral vivo, o que não deve diminuir o nosso alarme. Ainda é muito preocupante a situação dos corais, mas eu acho que para sensibilizar as pessoas, mais do que mostrar que eles estão morrendo, é mostrar como eles são vivos, sabe? Meu Deus, nada demais. Eu tô com dor de cabeça. Eu tô bem longe, galera. Perdi a noção do tempo e nadando, hein, mano. Esse aí era um verme do mar que, apesar de inofensivo, me deu muito medo, porque eu não sabia o que era na hora. E eu tava aí procurando o coral de fogo, acabei não encontrando. Era a primeira vez que eu ia sozinho mergulhar, o que, enfim, já deu todo o medo que eu falei aqui. Mas, enfim, eu não conseguia gravar direito, porque talvez a correnteza ficasse me puxando um pouco e era difícil afundar. E é cercado de corais, mano, e tá muito raso no YouTube. E teve esse momento que eu acho que me marcou muito, que eu encontrei uma tartaruga imensa. Eu não tava esperando isso acontecer, cara. Eu fiquei muito nervoso na hora, eu não consegui gravar, eu não tava conseguindo chegar muito perto. E eu acabei chegando talvez um pouquinho perto demais dela e ela acabou fugindo. E ali eu percebi, eu tenho que manter o respeito quando eu tô no mar, esse não é o meu ambiente. E se eu quero viver aqui, se eu quero vir pra cá, eu tenho que sempre manter o respeito. Apesar de não ter encontrado coral de fogo, isso foi muito importante. E eu planejo cada vez mais voltar pra buscar o coral de fogo.